Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, sou terapeuta floral, também trabalho com cartas, tarô, baralho cigano, focada em autoconhecimento, tá? E hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho mais sobre escrita terapêutica, que é um dos assuntos que eu sou apaixonada, porque eu adoro escrever, eu amo escrever, eu compartilho textos também lá no meu blog, então se você ainda não leu o meu blog, convido você a acessar os links aqui embaixo na caixa de descrição para saber um pouco mais sobre o meu trabalho e me conhecer melhor se você for novo por aqui. Bom, hoje nós vamos conversar sobre escrita terapêutica e como ressignificar a sua experiência através das ações. Bom, como que a gente vai fazer tudo isso primeiro? Você precisa ter um caderno específico para esse exercício. Por quê? Porque esse caderno vai ser o seu caderno de contos. Sim, nós vamos escrever contos terapêuticos dessa vez. O que é um conto? Um conto é uma narrativa breve e concisa que tem um conflito de uma única ação, né? Tem um conflito só e uma única ação para resolver aquele conflito. E é isso que a gente vai trabalhar na escrita terapêutica desse exercício. Bom, o primeiro passo, o que você vai precisar fazer? Você vai ter em mente que você vai fazer um conto, você vai escrever um conto em terceira pessoa. Mesmo que seja sobre você, você não vai escrever isso em primeira pessoa. Você vai escrever como se você fosse um observador vendo aquela história acontecer e agora você vai descrever o que aconteceu, né? Escrever o que aconteceu com a sua personagem principal, que na verdade é você, mas é como se você fosse um outro espectador. Esse olhar é muito importante porque muitas vezes, quando a gente se olha de fora, a gente se observa de fora, a gente consegue perceber nuances, coisas que a gente não estava percebendo quando a gente olhava muito ali com a visão focada na gente mesmo, tá? Uma visão em primeira pessoa. Às vezes a gente não consegue perceber. Então, essa visão do observador, né, da terceira pessoa, é importante para a gente perceber coisas ali que fugiram, né, da nossa percepção num primeiro momento. Então, lembrando, esse conto vai ser escrito em terceira pessoa, é como se você fosse uma escritora ou escritor escrevendo sobre alguém. Lembrando que o conto é sobre você, sobre a sua vida e sobre a sua história, tá bom? O segundo passo, você vai, né, escrever mesmo o conto a partir de uma experiência que você viveu. Então você vai escrever, vamos supor, pegar uma personagem aqui, a Luciana. A Luciana é a nossa personagem, tá? O que aconteceu com a Luciana? A Luciana passou por um episódio de ansiedade no trabalho, onde ela saiu correndo, largou tudo e foi chorar no banheiro. Isso marcou muito a Luciana, ela não consegue se desenvolver profissionalmente por causa disso, e isso está fazendo mal para ela. Então ela vai lançar a mão aqui da escrita terapêutica para ter mais uma ferramenta para lidar com esse conflito interior. Então a Luciana vai contar a história da Luciana em terceira pessoa, tá? Então ela vai contar assim: bom, no dia 15 de novembro, a Luciana estava fazendo uma apresentação no trabalho e ela ficou muito nervosa e começou a gaguejar e percebeu que estava suando frio, estava ficando tonta, tudo isso por conta da ansiedade. Então você não vai falar, eu fiquei suando frio, eu fiquei tonta, não, você vai falar, a Luciana ficou, lembrando que a gente está falando em terceira pessoa, tá? Aí você vai contar lá o que estava acontecendo com ela e não vai finalizar essa história ainda, certo? Não finaliza, você vai só contar o que está acontecendo, todos os sintomas, sentimentos, tananã, tá? Não finaliza ainda o seu conto. Porque aí a gente vem para o terceiro passo, a terceira fase do nosso conto, que é o desfecho final. Esse desfecho que você vai escrever aí no seu conto, ele vai ser diferente do original, tá? Você vai mudar as coisas. Então, o desfecho final do seu conto vai ser uma experiência positiva. Como a Luciana conseguiu se refazer, né? E melhorar essa situação. De que coisas a Luciana lançou mão para melhorar isso? Então, você vai modificar, né, o final do acontecimento. Você não vai escrever o real, você vai escrever algo que você quer que aconteça ou algo que deveria ter acontecido na sua mente, por exemplo, que você acha, né, que deveria ter sido assim. Por quê?
Aquilo que você escrever de positivo aqui no seu caderno de contos de escrita terapêutica é aquilo que você, né, escritor da própria história, tem capacidade para tornar real. Tudo que a gente acha, gente, que a gente tem capacidade para fazer, que a gente queria que fosse assim, a gente tem capacidade para tornar isso real na vida. Mas a gente precisa acreditar nessa nossa capacidade. Se a gente não acredita, nada acontece, tá? Então essa história, esse final mais positivo, com forma de aprendizado, é o que você tem capacidade para tornar real. E é assim que você vai fazer o desfecho do seu conto. Então você vai escrever lá: ao invés da Luciana ter saído correndo e chorar no banheiro, ela respirou 4 vezes, ela fez a respiração quadrada em 4 tempos. A Luciana pediu um pouquinho de licença, tomou um copo de água e se recuperou. A Luciana lembrou que ela tem ferramentas para lidar, né, com a ansiedade quando ela aparece. Então a Luciana não se desesperou, ela simplesmente respirou, confiou em si mesma e foi em frente, tá? Esse vai ser o final da sua história. Positivo, diferente, da forma como você gostaria que tivesse acontecido. Lembrando que, se é assim que você gostaria que tivesse acontecido, é porque você tem potencial para realizar isso dessa forma, certo? O quarto passo, você vai ler esse conto que você escreveu sobre a Luciana, que na verdade é você. Você pode colocar o seu nome mesmo, tá? Mas só lembra de fazer em terceira pessoa. E você vai pegar uma caneta colorida, dessas marca-texto assim, e você vai grifar todas as ações positivas que a Luciana fez para resolver o conflito. A Luciana respirou 4 vezes, a Luciana fez a respiração 4 tempos, a Luciana lançou mão de ferramentas, a Luciana bebeu um copo de água, respirou, se acalmou. A Luciana lembrou que ela tem ferramentas para lidar com isso, são as ações positivas, certo? Grifou tudo isso, essas ações positivas são as ações que você vai começar a tornar reais na sua vida, tá? São as ações que você tem potencial para realizar e modificar as coisas, a ressignificar a partir dessas ações. Então, se você é a nossa personagem aí, a Luciana, e sofre todas as vezes que a ansiedade chega, lembre-se que você tem potencial para realizar uma respiração consciente, você tem potencial para pedir uma licença e se acalmar. Você tem potencial para ir numa terapia, né? E buscar alternativas e formas para lidar melhor com seus conflitos, tá? Então é isso, é você olhar para si como uma terceira pessoa e falar: olha, você tem potencial para isso, tá na hora de usar, tá? É por isso que eu amo muito esse exercício, porque ele ajuda a gente a se olhar, a se ver e observar coisas que a gente não estava conseguindo enxergar, e potencial para olhar as nossas ações, aquilo que a gente consegue fazer quando a gente se acha capaz de realizar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Ele é simples, mas eu gosto muito de fazer e você vai ter aí um caderno, né, de contos com novas experiências, né, contando aí a sua narrativa de vida, as suas coisas que acontecem com um olhar muito mais positivo e buscando transformar isso em realidade na sua vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!